Top 1 ovos de galinha. Ovos de galinha são, de longe, o ovo mais comum consumido no mundo e um dos itens alimentares mais produzidos no planeta, com mais de 1 trilhão consumidos a cada ano. A própria galinha foi domesticada a partir de uma ave selvagem, chamada galo banquiva, nativa do Sudeste Asiático, há cerca de 8.000 anos. Cerca de 2.000 anos atrás, oficiais romanos levaram galinhas para a Grã-Bretanha. E registros históricos sugerem até que as pessoas no anfiteatro de Chester comiam ovos como petiscos enquanto assistiam aos eventos. Ainda assim, os ovos não eram um alimento diário, porque as galinhas eram mais valorizadas por sua carne e só se tornaram amplamente disponíveis, no sentido moderno, após 1895, quando a incubação artificial em larga escala foi desenvolvida. Ovos de galinha são células reprodutivas, cercadas pela clara gema e envoltas em uma casca de carbonato de cálcio, geralmente branca ou marrom dependendo da raça da galinha. A gema contém gordura, vitaminas e proteínas, e a clara é quase inteiramente proteína e água, o que ajuda a impedir o crescimento de bactérias e protege a gema. Uma gema amarelo claro vem de uma galinha que come uma dieta apenas de grãos, e uma gema laranja profundo vem de uma galinha que tem acesso a uma dieta mais ampla e geralmente indica um ovo mais nutritivo e saboroso. Top 2 ovos de pato. Os ovos de pato são maiores que os ovos de galinha e a casca é mais espessa e dura. A gema é proporcionalmente muito maior em relação à clara e o ovo inteiro tem um sabor mais rico e intenso. Em muitos países asiáticos, os ovos de pato são tão comuns quanto os ovos de galinha são na Europa ou na América. A gema de um ovo de pato é mais gordurosa e saborosa do que a gema de galinha e tem um teor de gordura mais alto no geral, o que torna esses ovos ótimos para assar. Os confeiteiros os adoram porque a gordura extra cria uma textura mais rica em bolos e doces. As claras também contêm mais proteína e menos água do que as claras de galinha, o que significa que batem em uma espuma mais densa e estável. O balut é um ovo de pato fertilizado, que é incubado por 14 a 21 dias, até que o embrião no interior tenha se desenvolvido parcialmente e então é fervido e comido inteiro. É uma comida de rua comum nas Filipinas e no Camboja, e muitas vezes comido com sal e vinagre. Top 3 ovos de codorna. Ovos de codorna são ovos minúsculos que geralmente pesam cerca de 9 gramas, aproximadamente 1/3 a 1/5 do tamanho de um ovo de galinha. Suas cascas são de cor creme e cobertas com manchas marrom escuras, e a gema ocupa uma grande parte do ovo. O padrão de manchas é, na verdade, camuflagem. Codornas selvagens botam seus ovos no chão em áreas gramadas, e as manchas as ajudam a se misturar ao ambiente. A codorna japonesa, Coturnix japonica, é a espécie mais comumente criada para a produção de ovos. O Japão desenvolveu uma indústria industrial de ovos de codorna no século XX e na década de 1990. Os ovos de codorna tornaram-se um ingrediente básico na culinária japonesa, aparecendo em bento, boxes, ramen e petiscos. O sabor do ovo é mais sutil e ligeiramente mais delicado do que um ovo de galinha com uma gema mais cremosa. Por serem pequenos, cozinham extremamente rápido. Um ovo de codorna cozido com gema mole leva cerca de 2 minutos, mas descascar a casca é mais difícil. Na comida de rua coreana, eles são cozidos e espetados. Na França, aparecem em aperitivos sofisticados, muitas vezes com caviar ou foie gras. E no Peru, são consumidos cozidos como guarnição no ceviche. Há também uma crença tradicional em partes da Ásia e da Europa de que os ovos de codorna têm propriedades medicinais, incluindo alívio de alergias e melhora da imunidade. Top 4 ovos de ganso. Os ovos de ganso costumam ter 3 vezes o tamanho de um ovo de galinha. A casca é grossa e branca, e a gema por dentro é enorme e intensamente rica. Os gansos estavam entre as primeiras aves domesticadas pelos humanos. Os antigos egípcios domesticavam gansos há pelo menos 3.000 anos. E há evidências da criação de gansos na Mesopotâmia, que remontam a ainda mais tempo. Os romanos criavam gansos extensivamente, em parte pelos ovos, em parte pela carne, e em parte porque os gansos são animais de guarda muito eficazes. Eles são territoriais, barulhentos e agressivos com estranhos. Ao contrário das galinhas, os ovos de ganso são sazonais e postos apenas na primavera.
Eles são ótimos para ovos mexidos e omeletes, porque a gema grande confere uma textura aveludada extremamente rica. Eles têm uma casca muito grossa e forte, geralmente branca pálida ou azul clara. No início da história irlandesa, os ovos de ganso eram vistos como um alimento de luxo. Às vezes eram servidos a pessoas ricas em grandes banquetes em pratos feitos de ouro ou prata. Top 5 ovos de emu. Os emus são a segunda maior ave do mundo nativa da Austrália. Seus ovos pesam cerca de 10 vezes o peso de um ovo de galinha e podem ter 13 centímetros de comprimento. Sua cor é um verde muito escuro com uma casca grossa e profundamente texturizada, que parece quase esculpida. A camada externa é verde floresta, escuro ou azul petróleo, e abaixo dela há uma camada verde mais clara ou branca. Assim, quando a casca é esculpida ou riscada, revela um contraste natural de 2 tons. Isso tornou os ovos de emu populares para a escultura decorativa e arte, particularmente nas tradições indígenas australianas, onde os ovos de emu têm sido gravados e trocados por milhares de anos. Ovos de emu são semelhantes em sabor aos ovos de galinha, mas são geralmente descritos como mais ricos, cremosos e ligeiramente mais amanteigados ou terrosos. Um ovo pode alimentar de 2 a 4 pessoas no café da manhã. Em 1932, o governo australiano lançou uma operação militar na Austrália Ocidental para gerenciar uma população de emus que estava destruindo as plantações de trigo. Soldados foram destacados com metralhadoras. Os emus, por serem grandes, rápidos e difíceis de atingir em grandes grupos dispersos, sobreviveram em grande parte e continuaram a causar a destruição das plantações. A operação foi um fracasso e é lembrada como a Grande Guerra do Emu, onde os emus realmente venceram. Top 6 ovos de avestruz. O ovo de avestruz é o maior ovo posto por qualquer ave viva na Terra. Um ovo pode pesar cerca de 1,5 quilos e conter tanta comida quanto cerca de 20 ovos de galinha. A casca tem de 2 a 3 milímetros de espessura, que é a casca mais grossa de qualquer ovo de ave, e pode suportar o peso de um humano adulto em pé sobre ela sem quebrar. Abrir um ovo de avestruz para cozinhar normalmente requer um martelo ou uma chave de fenda. O avestruz é nativo da África subsaariana e é a maior e mais pesada ave viva. Sítios arqueológicos na África do Sul mostram evidências do uso da casca de ovo de avestruz, que remontam a pelo menos 60 mil anos. Eles eram usados como recipientes de água, o que faz sentido dado o seu tamanho e a durabilidade da casca. Este é um dos primeiros exemplos conhecidos de tecnologia de armazenamento de alimentos e água na história humana. Nas igrejas ortodoxas, copta e grega, às vezes são pendurados acima dos altares ou em lustres como símbolos de vida, renascimento e concentração divina. O sabor é surpreendentemente suave e semelhante aos ovos de galinha, embora ligeiramente mais rico. A gema é proporcionalmente menor em relação ao tamanho total em comparação com a maioria dos outros ovos. O volume absoluto significa que você está cozinhando muitos ovos de uma vez, o que os torna mais adequados para alimentar um grupo ou para uso em panificação em larga escala. A criação de avestruzes tornou-se comercialmente significativa na África do Sul, Austrália e partes da Europa, principalmente por seu couro e penas. O café da manhã com ovos mexidos de avestruz leva cerca de 45 minutos mexendo em fogo médio. O cozimento duro leva cerca de 90 minutos. Top 7 caviar. Embora ovas signifique quaisquer ovos de peixe, o verdadeiro caviar refere-se apenas aos ovos curados com sal do peixe esturjão. O esturjão é um peixe antigo. As espécies que produzem o caviar mais valorizado, incluindo beluga, osetra e sevruga, têm nadado praticamente inalteradas por mais de 200 milhões de anos. Eles também estão criticamente ameaçados hoje, em grande parte, devido à pesca excessiva impulsionada pela demanda pelas ovas. A palavra caviar provavelmente vem do persa caviar, que significa portador de ovos, e tem sido consumido ao redor do Mar Cáspio por milhares de anos. As aristocracias russa e persa dos séculos 17 ao 19 elevaram o caviar ao alimento de alto luxo que é hoje.
Os ovos são pequenos, tipicamente de 2 a 4 milímetros de diâmetro, dependendo da espécie. Eles são firmes, mas estouram quando você os pressiona contra o paladar, liberando uma explosão de sabor salino oceânico e levemente amendoado. Um bom caviar não tem retrogosto de peixe. Os sabores são limpos e persistentes. O caviar beluga da maior espécie de esturjão produz os maiores ovos e é geralmente considerado o mais delicado e valorizado. Era vendido por mais de $25 mil americanos por quilograma antes de as proibições ao comércio internacional serem implementadas. Os ovos são avaliados e classificados por seu tamanho, cor, firmeza e sabor. O caviar é tradicionalmente servido sozinho, gelado em uma colher de madrepérola. Especificamente porque colheres de metal reagem com o sabor e o degradam. É comido em pequenas quantidades, muitas vezes com blini e creme fraiche, ou apenas sozinho. Top 8 ovos de peru. Ovos de peru não são comuns em mercearias, principalmente porque uma perua geralmente leva cerca de 7 meses antes de começar a botar, enquanto uma galinha leva cerca de 5 meses. Os perus também botam muito menos ovos. Um peru pode botar cerca de 100 ovos por ano, enquanto uma galinha pode botar perto de 300. Historicamente, os ovos de peru eram um alimento importante nas Américas, antes de os europeus chegarem. Arqueólogos no México encontraram cascas de ovos de peru e ossos de cerca de 400 depois de Cristo. Eles são ligeiramente maiores que os ovos de galinha, cerca de 30% maiores, com um formato mais arredondado e uma casca de cor creme ou bronzeada com pequenas manchas marrons. O sabor é descrito como mais cremoso e encorpado do que o de um ovo de galinha, com um gosto ligeiramente mais doce e forte. Os criadores de perus que mantêm bandos de postura tipicamente guardam os ovos para incubação, não para comer. Porque o valor comercial de um peru está na ave, para a carne, não no ovo. Top 9 ovas de salmão. As ovas de salmão, conhecidas em japonês como ikura, consistem em grandes ovos laranja-avermelhados brilhantes de salmão. Elas são consideravelmente maiores do que o caviar de esturjão e completamente transparentes no auge do frescor. A cor varia de laranja pálido a vermelho alaranjado profundo, dependendo da espécie e da dieta. O sabor é salgado, levemente adocicado e com forte sabor de oceano. Cada ovo estoura ao ser mordido, liberando uma explosão de líquido salino. No Japão, as ovas de salmão tornaram-se mais populares no início de 1900 em parte devido ao comércio com a Rússia. Para prepará-las, os sacos de ovas são cuidadosamente removidos do peixe. Os ovos são então separados muitas vezes, usando água salgada para soltá-los. Depois disso, eles são comumente marinados em molho de soja, criando um prato chamado shoyu ikura, que dá às ovas um sabor salgado mais profundo. Blini com caviar vermelho e creme azedo é uma comida clássica de festa russa. As ovas são ricas em ácidos graxos, ômega 3, vitaminas D, B12 e antioxidantes e proteínas. Ao contrário do caviar de esturjão, as ovas de salmão são acessíveis e amplamente disponíveis na maioria dos mercados, particularmente em lojas de alimentos de influência japonesa ou russa. Top 10 ovos de 1000 anos. O ovo de 1000 anos, ou pidan em chinês, é um ovo preservado feito de ovos de pato, galinha ou codorna que foram submersos em uma mistura de argila, cinzas, sal, cal virgem e cascas de arroz por semanas a meses. Durante esse tempo, o ovo torna-se superalcalino, o que quebra lentamente as proteínas e gorduras. A clara transforma-se em um gel marrom ou preto escuro translúcido. A gema torna-se cinza esverdeada ou verde escura e fica cremosa e complexa, às vezes desenvolvendo um padrão de superfície cristalino chamado flor de pinheiro ou ramo de pinheiro, que é altamente valorizado na cultura chinesa. A clara gelatinosa tem um sabor salgado suave, com uma forte qualidade alcalina, que algumas pessoas acham desagradável e outras acham interessante. A gema é rica e cremosa, com uma qualidade exótica e terrosa, que é um pouco semelhante a queijos muito maturados. A combinação de texturas é diferente de qualquer outra preparação de ovo. Geleia firme por fora e creme macio por dentro. Ovos de 1000 anos têm sido consumidos na China por centenas de anos e são frequentemente servidos com mingau de arroz ou tofu. Fora do leste asiático, eles são em grande parte desconhecidos. Top 11 ovos de peixe voador.
As ovas de peixe voador ou tobico são as ovas pequenas crocantes e coloridas frequentemente vistas em sushis. Peixes voadores são encontrados em oceanos tropicais e subtropicais em todo o mundo. Suas ovas tobico são colhidas principalmente de espécies no Atlântico e Pacífico. Os ovos são muito menores do que as ovas de salmão e têm uma membrana externa mais firme e crocante, que lhes dá um estalo característico. O sabor é suave e ligeiramente defumado, com uma doçura agradável. O tobico vem em várias variedades: laranja natural, vermelho preto colorido com tinta de lula verde, com wasabi vermelho com beterraba, ou pimenta, ou amarelo com yuzu. Essas versões coloridas são frequentemente usadas decorativamente em sushis e nigiris. Sua textura crocante faz com que se destaque de outras ovas de peixe. Top 12 ovos de tartaruga. Tartarugas marinhas botam seus ovos em praias tipicamente à noite, enterrando ninhadas de 50 a 200 ovos na areia antes de retornar ao oceano. Os ovos são esféricos de casca mole e brancos. Eles incubam na areia por cerca de 60 dias antes que os filhotes cavem seu caminho até a superfície e corram para o mar. Ovos de tartaruga têm sido comidos por comunidades costeiras ao redor do mundo por milhares de anos, do Sudeste Asiático e das ilhas do Pacífico à América Latina e ao Caribe. Para muitas comunidades, particularmente na costa da América Central, Sudeste Asiático e nações insulares, ovos de tartaruga eram uma fonte de alimento tradicional e nutritiva, colhida sazonalmente. Na Nicarágua, Costa Rica e partes do México, o consumo de ovos de tartaruga estava profundamente enraizado culturalmente. O sabor é característico. A clara nunca se solidifica totalmente quando cozida, permanecendo macia e um tanto gelatinosa. A gema é rica e cremosa, com um sabor forte que é mais intensamente de ovo do que a maioria das aves, com um leve toque de peixe. Eles são frequentemente comidos com sal e suco de limão, ou misturados em bebidas como um tipo de suplemento proteico, em algumas tradições da América Central. O problema hoje é ecológico. Todas as 7 espécies de tartarugas marinhas são classificadas como ameaçadas ou em perigo, com algumas à beira da extinção no século XX. Em resposta, a Lei de Conservação Internacional baniu o comércio comercial de produtos de tartaruga marinha na maioria dos países. A coleta de ovos tornou-se ilegal na maior parte da área de distribuição das espécies. Na Nicarágua, Costa Rica e partes do Sudeste Asiático, a caça ilegal de ovos continua sendo um problema sério, impulsionado pela demanda e pela pobreza. Alguns grupos de conservação fizeram parcerias com moradores locais para criar programas de colheita regulamentados, onde uma porção controlada de ovos é coletada legalmente. Ovos de tartaruga de água doce, de espécies não ameaçadas, são consumidos legalmente em partes do Sudeste Asiático e trazem menos preocupações ecológicas. Top 13 escamoles. Escamoles são os ovos de formigas e são considerados uma das iguarias mais valorizadas e caras da culinária mexicana. Os escamoles vêm de 2 espécies de grandes formigas pretas, Liometopum apiculatum e Liometopum occidentale, ambas nativas dos planaltos semiáridos do centro do México. As larvas e pupas dessas formigas são colhidas das raízes das plantas de maguey ou agave, onde as formigas constroem seus ninhos. A colheita é feita à mão, cavando cuidadosamente nas raízes para extrair os ovos brancos e macios sem perturbar muito a colônia. Este é um trabalho difícil, demorado, e as formigas são agressivas e picam. Os ovos parecem pequenas pérolas brancas, ou como queijo cottage, macios e redondos do tamanho de um grão de arroz. O sabor é descrito como amanteigado e amendoado. Eles são macios e derretem na língua. O sabor é sutil o suficiente para que sejam frequentemente descritos como o caviar do México. Os astecas os consideravam uma iguaria e os serviam nos mercados de Tenochtitlan. Eram valorizados o suficiente para aparecer nos registros de tributos do Império Azteca, listados entre os bens que as regiões conquistadas eram obrigadas a enviar para essa capital. Após a colonização espanhola, muitos alimentos indígenas foram suprimidos ou marginalizados, e os escamoles desapareceram em grande parte da consciência geral, sobrevivendo principalmente em estados do centro do México, como Hidalgo, Tlaxcala e Puebla, onde as tradições de colheita foram mantidas.
A temporada de colheita é curta tipicamente de março a abril, o que contribui para sua escassez e preço. Escamoles frescos são significativamente melhores do que as versões enlatadas que estão disponíveis, mas perdem muito de sua textura. Em restaurantes da Cidade do México, os escamoles podem custar tanto quanto frutos do mar premium. Top 14 ovos de fazão. Os fazões são nativos da Ásia, particularmente da China e da região do Cáucaso, mas foram introduzidos na Europa pelos romanos e têm sido uma característica das aves de caça europeias desde então. O fazão comum é agora encontrado na maior parte da Europa, América do Norte e Nova Zelândia. Ovos de fazão são um pouco menores do que os ovos de galinha, cerca de 70% do tamanho. A casca tem uma elegante cor verde-oliva ou marrom bronzeado, lisa e um pouco brilhante, o que os torna comuns para fins de apresentação. O sabor é visivelmente mais rico e pungente do que um ovo de galinha com uma profundidade pronunciada, que reflete o estilo de vida mais variado e ativo do fazão, em comparação com uma galinha doméstica. A gema é grande em relação ao tamanho do ovo e é de um laranja dourado profundo. A clara é ligeiramente mais firme do que a clara de galinha. Eles aparecem em mercados britânicos, barracas de fazendas e restaurantes pelo menos desde o período medieval, quando as aves de caça eram uma parte significativa dos jantares de elite. A maneira mais comum de comer um ovo de fazão na culinária britânica é cozido com gema mole e servido com tiras de torrada, ou como um único ovo frito sobre uma fatia de torrada. Se esta exploração dos ovos mais exclusivos do mundo mudou a maneira como você olha para o seu prato de café da manhã, por favor, inscreva-se e curta o nosso canal. Estamos revelando a história culinária e as maravilhas ocultas que o mundo muitas vezes ignora. Junte-se a nós enquanto chocamos novas descobertas. Nosso próximo tesouro de conhecimento abrirá em breve.